Meninas Turupom. Antes de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, porque assim você me ajuda demais. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro incrível O Aparicionista, Frederic Schiller. E essa daqui é uma publicação da editora Clepsydra e da Aetia, tá? Então eles publicaram aqui pela primeira vez no Brasil, então, esse livro com essa edição muito bonita de capa dura, tá? E todo ilustrado, tem ilustrações nele todo. Ah, então são ilustrações muito das sinistras. Enfim, gente, esse daqui, ele é um romance alemão gótico, tá? Mas o que você precisa saber sobre esse livro é que ele é inconcluído, tá? Ele é um romance inacabado. Então ele não tem final. Então você tem que ler o livro sabendo disso. Sabendo que você vai chegar uma hora que você vai chegar no final do livro e não vai ter final, porque é um romance inacabado. Esse livro ele foi iniciado em 1786, então ele é um livro clássico. Ele foi criado num período onde tinha muita influência do gótico, do goticismo nos romances, né? Então tinha muitas histórias com aquele tipo de fantasmas, de casas mal assombradas e coisas desse tipo. No final do livro tem algumas indicações de leitura também. E então criou-se então o Aparicionista. Esse livro, ele apesar de ser uma história inacabada e apesar de ser um livro curto, e ele tem muita coisa a ser analisada nele. Mas se você estudar um pouquinho sobre aquela época, sobre o reflexo daquele período. Se não me engano, gente, é um pouquinho antes da Revolução Francesa, se eu estou enganado. Enfim, o Aparicionista vai contar a história, então, desse príncipe, que ele veio da Alemanha, e ele está alojado em Veneza. Só que ele meio que saiu fugido, né, da onde ele morava, deixando então todo aquele conforto dos criados e daquela coisa pomposa. E ele então fugiu de tudo isso sem que ninguém soubesse e se alojou em Veneza junto com um amigo dele, que é o Conde de alguma coisa. Todos os nomes do livro foram cortados, tá? Então você não tem nomes e algumas datas também não são reveladas pra gente. Eu creio que a data que se passa a história seja a mesma data que foi iniciado o projeto. Então deve ser algo em torno de 1786 mesmo, eu acho. Então esse príncipe fugiu da Alemanha e ficou em Veneza. Tudo dá a crer que esse príncipe ele é meio cético, ele é meio, sabe, ele é fechado, ele não acredita em nada de superstições, nada sobre esse tipo de coisas. Até um dia em que eles vão estar passeando ali no meio da cidade, né, os dois, e eles vão se deparar com uma cena muito da bizarra. Um homem com mantos assim, um homem super esquisito, sem revelar o rosto, sabe? Aquela coisa meio misteriosa, surge para eles e lança como se fosse um enigma ali para eles. E some, desaparece. Vão se referir a essa figura como o Armênio. Vai chegar uma hora que eles vão perceber que eles estão sendo seguidos por esse tal de Armênio. E eles não sabem o que ele quer. Até que vai chegar uma situação, que eu não vou falar o que é, que vai trazer um pouco mais de luz sobre o que é essa figura misteriosa. E aí, gente, esses dois vão se envolver numa trama assim, eles vão emergir num mundo oculto, digamos assim. Então eles vão se envolver em seitas misteriosas e grupos de ocultismo. Eles vão se envolver em rituais de espiritismo. Então tem muita coisa que vai acontecer com esses dois até chegar naqueles questionamentos da razão, filosofia, religião, superstição, sabe? Então tudo isso vai envolver a vida desses dois, principalmente a vida do príncipe. Então o livro ele vai se passar narrando em primeira pessoa, né? Do amigo dele, o amigo do príncipe. Então ele vai narrar o começo da história e depois a gente vai ter algumas cartas narrando um pouco sobre a história desse príncipe, só que do ponto de vista de outra pessoa. Então assim, gente, aqui você vai encontrar muito daquela coisa de tentar desvendar o mistério. O que está acontecendo? Será que é um grupo? Será que é uma pessoa só? O que está acontecendo? Quais os mistérios estão envolvendo a vida desse príncipe? Né? Então tem muito aquela coisa do detetivesca, como eles usam aqui o termo. Mas também é um livro que ele abrange muito a questão do que é real e do que não é. Uma coisa interessante do livro é que ele sempre constrói um muro para depois destruí-lo. Então ele sempre constrói um modelo de pensamento. Então, por exemplo, um exemplo que não é spoiler, tá? Eu não vou contar o que acontece. Mas tem uma cena aqui que eles vão participar de um ritual meio que secreto de espiritismo para falar com o espírito, né? Para falar com os mortos. Então ele vai descrever toda a cena bizarríssima
desse ritual, só que depois ele vai desconstruir tudo isso, dando lógica e dando maneiras de você pensar de que aquilo não era real, de que aquilo era uma farsa, era um charlatanismo. E essa não é a única cena que ele faz isso. Ele faz, acho que no livro todo ele vai construindo uma coisa meio que mágica, sabe, ilusionista, e depois ele destrói tudo aquilo dando lógica, filosofia na sua cara pra você pensar, caramba, era tudo mentira, era tudo um charlatanismo. Então o livro tem sim aquela aura mais gótica, ele tem sim a coisa da bruxaria, a coisa dos rituais, das reuniões de seitas secretas e todo aquele mistério, mas ele também joga muita lógica na sua cabeça, né? E aí, gente, lendo o final aqui do livro, tem um notas assim finais escrito pelo Felipe Vale da Silva sobre como teria se sucedido o final desse livro, porque não tem como saber, porque não tem final, ele é um romance inacabado, como eu falei. Mas aqui ele dá alguns indícios, ele pega as pistas que o autor deixou com o decorrer de toda a história e tenta ali reformular o que teria acontecido. Ele nos mostra então, né, ele abre a nossa mente com esse notas finais sobre o reflexo daquela época. Então aquela época, aquele período que foi escrita essa história, eles eram mesmo influenciados pelo gótico. Então tinham muitas aquela questão da maçonaria, dos Illuminati, então essa questão dos grupos secretos é uma coisa que existia mesmo. Eles eram muito presos na superstição, tanto que aqui nesse notas finais mesmo, tem até alguns exemplos que ele dá de pessoas posição naquela época, pessoas históricas que se consultavam com curandeiros, com místicos. Então eles eram sim muito influenciados nessa coisa da superstição, nessa coisa do sobrenatural, digamos assim. Então o livro ele meio que desconstrói tudo isso, ele meio que mostra que nem tudo é o que parece, entendeu? Eu não consideraria esse livro como um livro que vai dar uma lição de moral nas pessoas que acreditam, na superstição, entendeu? Mas ele meio que é um livro que faz a gente pensar. Ele é um livro que fala, olha, antes de acreditar no que você está vendo, procure enxergar todos os lados da situação. Porque o ilusionismo, ele tem essa coisa, né? Ele faz você olhar só para um lado. E então, conforme o mágico faz isso, né? Então, quando o mágico está tentando chamar a sua atenção para essa mão, é porque ele está fazendo outra coisa com essa que você não está vendo. Então ele é um livro que mostra isso, entendeu? Olhe todos os lados. Ele é um livro que faz você pensar em muita coisa, né? Não é à toa que é um clássico. Então eu recomendo demais que você leia O Aparicionista. Ele é um livro que te abre muitos olhos e ele é muito gostoso de ler, né? Todo aquele mistério que envolve o príncipe. É uma pena que não teve final, mas esse notas finais que tem aqui no final, ele abre muito a mente da gente e não deixa a gente com aquele buraco do final, né? Bom, gente, eu recomendo demais então que vocês leiam O Aparicionista. Eu vou deixar os links desse livro aí embaixo, tá? Na descrição. Assim como as páginas e as redes sociais das editoras. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscrevam no canal. Beijo pra todo mundo. E é isso aí. Até a próxima.